Estamos aqui reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Nós vamos aqui começar a aula 3 do curso de Física e Matemática. E o assunto associado a esta aula é integral de linha. Só que vamos tratar esta aula em duas partes. A parte de integral de linha mesmo, vamos ver só na segunda parte. Na primeira parte, nós vamos estudar curvas. E para eu fazer essa integral de linha, eu preciso ter conhecimento de curvas. Dessa parte aqui, olha. Representação vetorial de curvas. Que pode ser essas curvas planas ou espaciais. Então, o que nós vamos fazer aqui com essas curvas? Eu preciso saber como em cada ponto da curva, né, eu vou associar um vetor ao ponto da curva, que eu vou chamar de vetor posição. E eu preciso saber como percorrer a curva. E para isso, eu vou definir o vetor deslocamento infinitesimal. E o que temos então? Eu tenho aqui meu espaço tridimensional. Eu tracei aqui uma curva qualquer no espaço. Aqui eu tenho o sistema de eixo, né? Vou botar aqui x, y e z. Aí eu tenho essa curva. Eu vou dar um nome a essa curva. Eu vou chamar essa curva aqui de C. Associada aqui à curva, eu vou pegar aqui um ponto arbitrário dessa curva aqui. Por exemplo, eu venho para cá, olha. Eu vou chamar aqui este ponto de P. Esse ponto P, ele vai ter coordenadas x de t, y de t e z de t. Então, pego o P aqui, olha, ele vai ter suas coordenadas. Eu vou até marcar aqui no eixo, só para a gente entender aqui, olha. Então, aqui, olha. Aqui eu tenho x de t, eu tenho aqui y de t. E aqui, olha, eu tenho z de t. E assim, para cada ponto que eu pegar na curva, eu vou ter suas coordenadas. Esse t aqui, o que é esse t? Esse t, ele é um parâmetro real. Parâmetro real. Qual o significado desse parâmetro real? É que o t ele está associado univocamente a cada ponto da curva aqui. Se eu mudar o t, ou botar outro valor, eu vou ter outro p. Então, eu tenho uma associação 1 a 1 do t com o p. Então, aqui, olha. Ao t está associado um p. Eu vou até colocar aqui associação um a 1. Ok? E o que é que nós fazemos aqui agora? Nós vamos definir um campo vetorial importante em cima da curva aqui, que é o vetor posição. Observe aqui. Eu tenho agora esse vetor aqui. Ó. Imagine que eu tenho um vetor que sai da origem do sistema e vai até o ponto da curva aqui. Aí eu tenho este vetor aqui, olha.
Eu vou chamar esse vetor de R de T. De T porque esse vetor ele está definido no ponto. Aí para cada T que eu tiver, eu tenho um ponto diferente. Aí se eu for mudar o T, né? Eu tenho outro ponto. Aí se eu pegar todos os T's possíveis, eu vou percorrer com o vetor R todos os pontos da curva C. Aí esse vetor R, eu posso escrever em termos de componentes. Que as componentes é basicamente as componentes do ponto P. Aí aqui eu tenho aqui, ó, o R de T. Deixa eu colocar aqui. É o quê? Vai ser x de t na direção x chapéu. Aí eu vou ter aqui mais y de t na direção y chapéu mais z de t na direção z chapéu. Então essa aqui é a representação em termos de coordenadas do vetor posição. Vamos considerar agora um outro ponto dessa curva. Um ponto qualquer também. Por exemplo, esse ponto aqui, olha. Imagine que eu tenho agora esse outro ponto. Eu vou dar um nome a esse ponto. Esse primeiro ponto aqui eu vou chamar de P. Então, por que não chamar esse outro ponto aqui de Q? A esse ponto Q, como ele é diferente do ponto P, né? O parâmetro associado a Q não é o T, é outro parâmetro. Aí eu vou ter aqui esse vetor aqui, olha. Posição. Eu tenho isso aqui. É R de T mais delta T. Aí eu vou colocar aqui, olha. Do mesmo jeito que eu coloquei a forma, a forma vetorial de R de T, nas coordenadas cartesianas, eu vou colocar aqui o R de T mais delta T. Isso aqui vai ser o quê? X de T mais delta T na direção X chapéu. Aí vai ficar aqui mais Y de T mais delta T na direção Y chapéu. E aqui mais Z de T mais delta T na direção Z chapéu. Pronto. Eu tenho um vetor aqui, posição associada a P, que é o R de T, e tem um vetor associado a Q, o R de T mais delta T. Eu posso definir aqui outro vetor, um vetor que sai de P e vai até Q. Este vetor aqui, olha, vejamos. Ele sai daqui e vem para cá. Aqui, olha. Delta R. Aí, se olharmos para a figura, esse vetor delta R é o quê? É basicamente o vetor R de T mais delta T menos R de T. Aí eu vou ter isso aqui, ó. O delta R é igual ao quê? Ele é igual o R de T mais delta T menos R de T.
Observe que essas definições que nós estamos colocando aqui, essa questão de vetor posição, deslocamento, isso é semelhante ao que nós fazemos na cinemática da partícula. Então, como é que é feito lá na cinemática da partícula, da mecânica clássica? Eu tenho uma partícula de massa com uma certa massa, uma partícula que se move numa trajetória. A trajetória é uma curva no espaço. Então, imagine que esse P seja associado a uma partícula que se move no espaço. Aí a partícula percorreria uma curva. Aqui eu tenho uma partícula percorrendo a curva C. Aí associada ao ponto P em que a partícula vai estar, num instante T, T seria o tempo, eu tenho um vetor posição, a posição no instante T. Aí quando a partícula percorre de P para Q, tem um deslocamento ΔR, que é a diferença da posição de Q para P. Aí a partícula vai percorrendo a curva, vai fazendo os deslocamentos na curva. Agora só que tem algo interessante. A gente pode considerar o passeio na curva como sendo sucessivos passeios em pequenos deslocamentos. Então, eu posso considerar, por exemplo, esse ponto Q muito próximo de P. Tão próximo quanto eu queira. Então, imagina aqui que inicialmente, o deslocamento seja, vamos considerar, sei lá, 5 centímetros. Aí eu vou colocando o P, o que cada vez mais perto, e o deslocamento tem um comprimento, sei lá, agora 10 milímetros. Aí eu diminuo para 5 milímetros, 1 milímetro, 1/100º de milímetro, 1 milionésimo, 1 bilionésimo, e assim eu vou diminuindo cada vez mais, até que eu tenha um pequeníssimo vetor de deslocamento, muito pequeno mesmo, e posso tornar tão menor ainda quanto eu queira. Aí, fazer isso significa eu fazer esse ΔT ficar cada vez menor. Que lá na física corresponde a fazer o intervalo de tempo muito, muito pequeno. Então, aqui, por exemplo, se de P para Q a partícula percorresse em 2 segundos, então eu posso considerar o ΔT como sendo, sei lá, 1 bilionésimo de segundo, 1 bilionésimo de bilionésimo, e assim vai, cada vez menor. Se a gente observar aqui a figura, o ΔR, né, ele está na direção da reta secante, que passa nos pontos P e Q. Então aqui, ΔR está na reta secante, que passa por P e Q. Agora, olha só. Imagine que eu faça aquele procedimento de aproximar os pontos, o ponto aqui Q de P. Então, à medida que eu vou chegando cada vez mais próximo, muito, 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 muito próximo. Então, a direção secante que passa por P e Q, ela vai tendendo a tangente a P, a direção tangente. Então, quando eu faço o limite de Q coincidido com P, ou seja, ΔT tendendo a zero, a reta secante, que passa por P e Q, ela vai tender a reta tangente no ponto P. Aí o que é que vai acontecer nesse limite? Eu vou ter isso aqui, olha. Vou colocar aqui a observação. No limite em que ΔT tende a zero, o que vai ocorrer?
Isso implica que o Q vai se aproximando de P. E o que mais? A reta secante, ela vai se aproximando da reta tangente. Ok? Aí vamos entender o que acontece com o deslocamento quando eu faço isso. Então, eu tenho aqui, olha, o ΔR vai ser o quê? Como nós colocamos aqui, R de t mais ΔT menos R de t. Que em termos de coordenadas fica o quê? X de t mais ΔT na direção X chapéu mais Y. Peraí, não, assim não, tá errado aqui. Eu esqueci de colocar. Menos X de t, agora sim, na direção X chapéu mais Y de t mais ΔT menos Y de t na direção Y chapéu e mais Z de t mais ΔT menos Z de t na direção Z chapéu. Aí eu posso escrever ΔR na forma mais compacta aqui, olha. ΔR igual X de t mais ΔT menos X de t, eu vou colocar assim, olha. ΔX na direção X chapéu mais ΔY na direção Y chapéu mais ΔZ na direção Z chapéu. Agora vamos considerar aqui o que acontece com o deslocamento quando eu faço esse limite aqui, quando eu faço ΔT tender a zero. Aí o que acontece? Como eu falei, o deslocamento vai ser muito pequeno. Então eu vou percorrer a curva como em pequenos passos. É como se a curva fosse percorrida em passos de pulga. Aí o que, é que nós vamos ter aqui? No limite em que ΔT tender a zero, essas componentes aqui, ΔX, ΔY e ΔZ, serão variações infinitesimais. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte aqui, pessoal. Quando quando tivermos ΔT tendendo a zero, isso vai implicar o quê? Vai implicar que ΔX ele vai para... Assim, ΔT tender a zero não significa que ele vai ser igual a zero. Ele significa que o ΔT vai ser muito, muito, muito próximo de zero. Tão próximo quanto imaginarmos. Então, o ΔX vai ser muito pequeno. A esse muito pequeno, a gente vai representar por dx. O ΔY vai ser associado a um dy. E o ΔZ vai ser associado a um
dz. E assim, nesse limite em que o delta z, o delta t tende a zero, nós definimos o vetor deslocamento infinitesimal na curva. Aí nós temos aqui, olha, vou dar um destaque aqui de outra cor. Deslocamento infinitesimal. Aí eu vou ter o quê? Vejamos. Vou colocar aqui em destaque. dr vai ser igual dx na direção x chapéu mais dy na direção y chapéu mais dz na direção z chapéu. Esse é o nosso vetor de deslocamento infinitesimal. Como nós falamos, isso vai ocorrer, o deslocamento será um deslocamento infinitesimal no limite que o ΔT tende a zero. Aí como é que é esse deslocamento infinitesimal na curva? Vamos desenhar isso aqui. Aqui, ó, eu tenho minha curva no espaço. Aí vamos pegar aqui um ponto. Este ponto aqui, olha. Por exemplo. Aqui o ponto P. Aí o deslocamento infinitesimal, ele vai ser assim, olha. Eu vou colocar aqui, ó. Ele vai ser tangente à curva. Eu tenho aqui o dr. Claro que, assim, eu exagerei no tamanho só para a gente poder ver o vetor, mas na verdade ele é muito pequeno, ele é muito menor. Por exemplo, se eu pegar esse tamanhozinho aqui, ó, ele é muito menor. E ele é tangente à curva. Então, para cada ponto que eu tiver aqui, ó, vamos pegar outro ponto. Imagina que eu tenho aqui agora este outro ponto aqui, olha. Um ponto Q. O deslocamento infinitesimal em Q vai ser assim. Olha só. Sempre tangente à curva. Aqui eu tenho o dr. E assim vai. À medida que eu for percorrendo a curva, né, cada ponto tem um deslocamento infinitesimal. É como se eu percorresse os sucessivos deslocamentos infinitesimais. É como se eu cortasse a curva em pequenas tiras e cada tira dessa corresponde a um deslocamento infinitesimal. E aí, se eu for emendar o quebra-cabeça dessas pequenas tiras, né, com esses sucessivos deslocamentos infinitesimais, eu defino aqui a curva. Ok? Vamos aqui então para alguns exemplos. Eu vou considerar aqui algumas curvas, né? E vou mostrar a vocês como calcular esses deslocamentos infinitesimais. Exemplos. O exemplo 1, a gente tem que começar com a curva mais simples de toda, que é a reta. A reta no espaço. Eu vou desenhar aqui a reta. Vou fazer aqui, desenhar a mão livre. Não estou usando régua, nem ferramenta de fazer reta, é a mão livre mesmo. Aí aqui, olha. Eu tenho a reta. Aí aqui, olha, eu vou ter um ponto aqui da reta. Deixa eu colocar aqui. E aqui, olha, eu tenho o deslocamento da reta. Ah, o deslocamento não, perdão. O vetor posição aqui, olha.
Aqui eu tenho um R de T. Aí eu vou botar aqui esse R de T. O R de T é igual ao quê? AT na direção X chapéu mais B de T, B vezes T, quer dizer, B vezes T na direção Y chapéu mais CT na direção Z chapéu. Onde A, B, C são constantes. Onde pelo menos uma dessas constantes ela tem que ser não nula. Onde são constantes, eu vou botar aqui. Com ao menos uma delas não nula. Pronto. Aí aqui então, vamos calcular o deslocamento infinitesimal. Calcular o deslocamento infinitesimal é muito fácil. Basta simplesmente diferenciar as componentes. Nós vamos considerar sempre curvas em que as componentes são funções, as componentes do vetor posição são funções diferenciáveis. Então as derivadas sempre vão existir aqui. Então vai ser assim, ó. O dr vai ser o quê? Eu vou diferenciar aqui AT, que é simplesmente ter uma função do primeiro grau, A é constante, aí vai ficar assim, olha. A dt na direção X chapéu mais BDT na direção Y chapéu. Vou colocar aqui Y chapéu mais CDT na direção Z chapéu. Pronto. Eu tenho aqui o deslocamento infinitesimal da reta. Vamos colocar outras curvas para a gente fixar esse conhecimento aqui de calcular deslocamento infinitesimal. Vamos considerar um segundo exemplo. Exemplo 2. Parábola no plano. Uma curva muito comum é a parábola. Para simplificar aqui, nós vamos pegar o exemplo mais simples de parábola. A parábola no plano, com a concavidade voltada para cima, ela é simétrica em relação ao eixo Y, e com o vértice na origem. Pronto, essa parábola aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui, olha. Esta parábola. Aqui, ó. Nós temos a parábola. Vamos desenhar aqui a parábola para vocês verem aqui qual é a parábola que a gente está falando. Aqui, ó, pessoal. Nossa parábola. Uma parábola simples. Aí aqui, olha. Vamos considerar aqui um ponto arbitrário dessa parábola aqui, olha. Vamos pegar aqui esse ponto aqui. Vamos marcar a posição. Então aqui, olha. Eu tenho o R de T. Aí o R de T é igual. Eu vou considerar aqui T na direção X chapéu mais
t quadrado na direção y chapéu. Isso aqui, pessoal, é a forma vetorial de escrever o que nós conhecemos. Aqui, se aqui for aqui x, né, aqui seria x e aqui x quadrado. Isso é uma outra forma de escrever isso aqui, de escrever o que vocês estão mais familiarizados. Isso aqui, olha. Isso aqui é equivalente a isto aqui. Só que para nossos propósitos, né, essa forma de escrever é mais apropriada. Aí vamos escrever aqui o vetor infinitesimal. Vamos calcular o deslocamento infinitesimal. Aí aqui eu tenho o dr igual. Aí a gente diferencia a componente x, que vai ficar a diferencial de t é dt. Na direção x chapéu. E aqui, olha, é mais. Aí aqui fica 2t dt na direção y chapéu. Ok. Vamos para outro exemplo. Exemplo 3. Uma outra curva muito comum é a circunferência. Só que, para simplificar aqui, eu vou considerar que essa circunferência está no plano. Circunferência no plano. Circunferência. Pronto. Aí, como é que nós vamos fazer aqui? Nós temos isso aqui. Vamos fazer o nosso desenho aqui. Para simplificar, para ficar mais simples de se tratar aqui, nós vamos considerar que a circunferência ela é centrada na origem. Nós temos isso aqui, olha. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Nós temos aqui nossa circunferência. Vamos considerar um ponto dela, um ponto arbitrário dela, por exemplo. Esse ponto aqui, olha. Aí eu vou traçar o vetor posição. Aí eu tenho aqui o vetor posição. Eu tenho o R de t. Aliás, o parâmetro agora, ó, vai ser isso aqui, ó. Eu tenho aqui um ângulo θ. O parâmetro agora vai ser θ. É o ângulo que o vetor posição faz em relação a x. Aí vai ser isso aqui, olha. R de θ vai ser isto. R cosseno de θ na direção x chapéu. Mais R seno de θ na direção y chapéu. Esse Rzão aqui, R maiúsculo, R, isto aqui é o raio da circunferência. Pronto. Vamos calcular o vetor deslocamento infinitesimal. Aqui o dr é igual ao quê? Eu simplesmente diferencio em relação ao θ. Aí vai ficar aqui, olha, menos R seno de θ na direção x chapéu.
mais... Sim, perdão, faltou aqui o dθ. Vamos colocar o dθ. Dθ na direção x chapéu. Mais r cosseno de θ na direção y chapéu. Ok? Então aqui é o caso da circunferência. Mais um exemplo. Vamos para o quarto exemplo. O 4. Vamos tratar agora uma curva no espaço mesmo. A gente tratou da reta, que é uma curva simples, da parábola e circunferência no plano. Agora vamos colocar uma curva mais elaborada, ela no espaço. Eu vou colocar aqui, ó, essa curva aqui, ó. Hélice circular. Pronto. Como é que é essa curva? Eu vou fazer aqui o... Antes de botar a equação da curva, do vetor posição, eu vou botar o desenho dela. Então aqui, olha. Vamos colocar o... Eu vou colocar aqui meus eixos. Aí eu vou... O desenho, ele é mais ou menos assim, o desenho da curva. Aí ele sobe aqui. Aí ele vai aqui, ó. Ele parece uma mola. Uma mola. Imagina uma mola lá, uma mola do caderno. Pronto. Ela faz isto aqui. Esse traçado aqui. Deixa eu colocar o nome dos eixos que eu esqueci de botar. Aqui eu tenho o X, eu tenho o Y e aqui eu tenho o Z. Ok? Eu tenho o vetor, o vetor posição. Vamos pegar aqui um ponto aqui da hélice. Aí eu tenho o vetor posição, aqui o R de T aqui, ó. Olha só. Aqui é o R de T. Pronto. Aí eu vou colocar aqui a forma do R de T. O R de T é isso aqui. É o quê? É R cos... R de T não. No caso aqui, esse R, esse T aqui vai ser também igual na circunferência, vai ser aquele ângulo θ. Eu vou colocar aqui, olha. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou colocar R de θ. Aí eu vou ter aqui R de θ é igual R cosseno de θ na direção X chapéu mais o quê? Mais R seno de θ na direção Y chapéu. E ó, se você observar, esse aqui é igual à equação lá da circunferência, do exemplo 3. Só que tem mais um termo. É a componente Z, que é C dividido por 2π θ na direção Z chapéu. Esse R aqui é o raio da hélice. Isso aqui significa que se eu for dar uma volta aqui na hélice, olha,
A projeção dessa volta no plano é a circunferência de Raio R, centrada na origem, a mesma circunferência lá do caso anterior. Só que, à medida que eu vou percorrendo a hélice, né, essa circunferência é como se fosse subindo aqui, ó. Ela vai subindo, olha. A esse C aqui é o passo da hélice. Deixa eu colocar aqui o nome dos parâmetros. R. R é o raio da hélice. C é o passo da hélice. O que é esse passo? O passo aqui, olha, essa distância aqui, olha, vou marcar aqui. Isso aqui é o C, o passo da hélice. À medida que eu percorro um ciclo aqui, ó, um ciclo na hélice, ele dá um passo. Um passo na direção Z, né? Aí como é que é esse passo, nesse caso aqui é positivo. Ele poderia ser negativo. Se ele fosse negativo, a hélice, ela seria o que a gente chama hélice de mão direita. Aliás, perdão, hélice de mão esquerda. Essa hélice aqui que eu estou colocando aqui é uma hélice de mão direita. Aqui, olha. Eu tenho aqui a hélice de mão direita. Vou colocar essa aqui. Vou fazer o desenho mais simplificado dela aqui. Isso aqui é mão direita. A hélice de mão direita. Isso aqui é o C positivo, o passo positivo. Agora eu teria aqui, olha, a hélice de mão esquerda. É essa outra aqui. Ela é enrolada ao contrário, ó, a hélice com rosca ao contrário. Então aqui é o C menor do que zero. A hélice de mão esquerda. Pronto. Aí como é que é o deslocamento infinitesimal da hélice? Eu tenho isso aqui, olha. O dr é igual. Aí eu diferencio simplesmente aí quais são aqui as componentes? Aí eu tenho aqui menos R seno de θ na direção x chapéu mais R cosseno de θ na direção y chapéu. Mais. Aqui, ó, esse C é constante, C sobre 2π é constante, né? Vai ficar C sobre 2π. Aí, diferenciando θ aqui, eu tenho dθ. Aí eu tenho dθ. Perdão, pessoal, eu esqueci aqui. Me desculpem. Dθ. Estou muito desatento aqui, pessoal. Me desculpem minha desatenção. E eu esqueci dθ também lá na circunferência. Eu vou ajeitar aqui. Lá no. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Pronto. Aqui, dθ na direção y chapéu. Aí nós vamos aqui agora para a hélice. Vamos corrigir aqui. Eu tenho aqui dθ na direção x chapéu. Aí eu tenho aqui agora mais r cosseno de θ dθ na direção y chapéu mais aqui, olha, c sobre 2π é constante. Vai ficar aqui, olha, dθ na direção z chapéu.
Ok, pessoal? Então aqui, olha, aqui eu tenho o meu deslocamento infinitesimal associado aqui a cada ponto da hélice. Então, pessoal, isso aqui, essa técnica aqui de calcular deslocamento infinitesimal em curvas, isso vai ser muito importante quando a gente for calcular integral de linha, que a gente vai fazer na parte 2 dessa aula. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, então. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês e tenham uma boa aula.